Ei, pessoal! Hoje à noite a gente caminha por becos de paralelepípedo numa Paris chuvosa do ano de 1804. O céu está coberto por uma manta cinzenta que chora sem pressa. Uma garoa persistente que não molha apenas seu casaco, mas também seu humor. Você puxa a gola para cima, sentindo o cheiro de pedra molhada misturado com algo duvidoso vindo das carroças. Ao longe, alguém toca violino perto de uma janela aberta. Ninguém parece ter pressa. Nem você. Hoje à noite, você não é soldado, nem cidadão. É apenas alguém que tropeçou num detalhe quase esquecido da história. Do outro lado da rua, um garoto grita manchetes sobre a coroação de Napoleão, mas o papel está todo borrado pela chuva. E você? Você segura uma caixa longa, fina, com fechos de bronze e uma águia imperial gravada na tampa. Está indo até um apartamento esquecido, em cima de uma padaria adormecida, onde esse objeto foi entregue. E rapidamente virou motivo de confusão. Então, antes de se ajeitar, tira um tempinho para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente curte o que eu faço por aqui. Isso me ajuda a continuar trazendo essas viagens tranquilas por cantos curiosos da história. Aliás, comenta aí de onde você está ouvindo e que horas são. Adoro ver como tem gente do mundo todo vagando por essas histórias comigo. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo. E vamos deslizar juntos nessa jornada de hoje. Você sobe os degraus, empurra uma porta que range e entra numa sala que tem cheiro de limão e poeira antiga. Sobre a mesa, repousa uma carta, datada de 12 de março de 1804, com uma caligrafia tão elegante que parece música no papel. A chuva tamborila na vidraça enquanto você lê, para Sua Majestade Imperial, com os mais sinceros votos de saúde contínua e domínio sobre a precipitação continental. Você dá uma risadinha. Aquela frase já dá o tom do absurdo que está. Por vir ali está ele, o tal guarda-pluie souverain, ou guarda-chuva soberano, traduzindo em bom português. Um guarda-chuva, mas não um qualquer. Este é feito com painéis de seda carmesim, armação dourada e um cabo esculpido em algo que poderia muito bem ter sido chifre de unicórnio. Os botões? Madrepérola. E no topo, um galo em miniatura usando uma coroa. Segundo os sussurros de criados entediados, o objeto foi entregue dentro de uma caixa dourada, acompanhada de uma nota escrita por um diplomata britânico com gosto por ironia. Era um presente diplomático, mas com veneno nas entrelinhas. A Grã-Bretanha tinha guarda-chuvas. Napoleão tinha exércitos, mas aparentemente não tinha isto. Agora imagine, Paris, início do século XIX. Guarda-chuvas ainda eram novidade. Alguns viam como item de luxo, outros como heresia dobrável. O cidadão comum enfrentava a chuva com chapéu, casaco ou só teimosia. Guarda-chuva? Parecia coisa de inglês metido, ou pior, de poeta. Mas este guarda-chuva era para mudar tudo. Tinha um sistema de molas, travas, dobradiças. Dizem que fazia barulho de ganso quando aberto. Outros dizem que se desdobrava, como flor. Um criado uma vez jurou que ele mordeu sua mão. Napoleão, claro, não gostava de ser alvo de piada. Mas era curioso. Mandou esvaziar uma sala, reuniu os oficiais e tentou abrir ele mesmo o presente. Os relatos variam. Uns dizem que não abriu. Outros que saiu voando pela janela. Há quem jure que abriu até a metade e depois girou descontroladamente. A verdade? Provavelmente algo entre o patético e o hilário, com muita vela acesa e risadinhas abafadas ao fundo. O que se sabe é que depois da apresentação, o objeto foi retirado discretamente da vista pública. Não apareceu em mais nenhum inventário oficial. Virou um pequeno constrangimento imperial. Mas calma, melhora. Ou piora, dependendo do seu senso de humor. Naquela mesma noite,
Napoleão mandou guardar o item no gabinete de curiosidades diplomáticas do palácio, o mesmo lugar onde estavam coisas como um canguru empalhado da Austrália e uma roda de queijo musical da Prússia. Ali ficou, intocado. Uma lembrança daquelas piadas que talvez tenham sido geniais, ou só embaraçosas demais para admitir. Historiadores ainda discutem se o presente foi insulto velado, tentativa de laço cultural, ou apenas o primeiro exemplo, documentado de humor britânico falhando em Paris. Mas você agora está naquela salinha empoeirada, ouvindo a chuva e segurando o guarda-chuva que ninguém ousou usar. E por algum motivo, isso é surpreendentemente reconfortante. A caixa dourada continua ali, com as dobradiças levemente enferrujadas e o veludo por dentro já desbotado pelo tempo. Você a fecha devagar, quase com reverência, como se encerrasse um capítulo de uma piada que ninguém riu, pelo menos não na frente de Napoleão. Mas a história desse guarda-chuva não começou em Paris. Na verdade, sua origem remonta a um porto chuvoso e repleto de segundas intenções. Londres foi lá que o embaixador britânico George Bentinck teve a ideia de enviar um presente diplomático inusitado ao líder francês. Oficialmente, a proposta era demonstrar consideração e apreço pela figura de Napoleão. Mas nos salões de chá privados, os risos contidos contavam outra história. A ideia era sutilmente zombar do imperador por sua fama de controlar tudo, menos o clima. Você está agora no escritório escuro de Bentinck, onde ele discute a encomenda com um fabricante de guarda-chuvas excêntrico chamado Horace Penwhistle. Horace é obcecado por mecanismos desnecessários, botões que não servem para nada, molas que fazem barulho só por diversão e uma paixão inexplicável por galos em miniatura. Faça com que pareça importante, mas absolutamente impraticável, diz Bentinck com um sorriso de canto de boca. E Horace entende o recado. Começa a desenhar um projeto que inclui uma alça retrátil, hastes que dobram como origamis e uma proteção contra ventos de sarcasmo. Uma expressão que, mesmo hoje, ainda é confusa. Enquanto Horace trabalha, ele escreve em um caderninho. Objetivo: criar o primeiro guarda-chuva que jamais será usado. E ele cumpre a promessa. Você observa a montagem acontecer. Tecidos vermelhos costurados com fios dourados. O mecanismo sendo testado por um assistente que sempre leva choques. E o som metálico estranho que ecoa cada vez que alguém tenta fechá-lo. Parece mais uma armadilha de desenho animado do que um item funcional. Ainda assim está lindo. O tipo de coisa que impressiona num corredor iluminado por candelabros, mas não serve nem para proteger uma sardinha da garoa. Em meio aos testes, algo curioso acontece. Um dos aprendizes nota que, se o guarda-chuva for aberto com força demais, ele gira como um peão e sai quicando pelo chão. A sala inteira assiste o objeto saltitar e derrubar um tinteiro, pintando um mapa do Império Britânico de azul marinho. Será que isso também é ofensivo? Pergunta alguém. Ninguém responde. Mas o projeto continua. Meses depois, o item é enviado em uma caixa lacrada, com um bilhete pomposo e instruções extremamente específicas de como usá-lo. Instruções essas que, ironicamente, não explicam como abrir o guarda-chuva. Apenas alertam: abrir com nobreza, mas nunca diante de um espelho. Ao chegar à França, o presente é recebido com confusão. Um oficial responsável por catalogar itens estrangeiros descreve o objeto como alguma espécie de arma não hostil com propósitos decorativos ambíguos. Outro o chama de acessório de moda para um pavão ansioso. Você está presente quando o guarda-chuva é finalmente entregue a Napoleão. A cerimônia é simples. Um mordomo ergue a caixa, um ajudante de ordens lê a carta de Bentinck com entonação teatral, e então o imperador, com seu clássico olhar entre o cético e o letal, abre o fecho. Pausa. Silêncio absoluto no salão. Napoleão ergue o objeto. Observa os detalhes.
Levanta uma sobrancelha. Isso é uma espécie de lança dobrável? Ele pergunta. Ninguém responde. Ele tenta abrir. O primeiro botão não funciona. O segundo solta um chiado estranho. Ao apertar o terceiro, uma das hastes salta como se fosse feita de molas de cama, atingindo o lustre. Uma vela cai. Todos prendem a respiração. E, como num milagre, a chama se apaga ao tocar o chão molhado pela chuva que entra pela janela. Curioso, murmura Napoleão, com um sorriso enigmático. Mas no fundo dos olhos dele, há algo entre o desprezo e o divertimento. Ele entrega o objeto a um ajudante e diz: guardem isso. Talvez sirva para impressionar Mozart, pena que já morreu. Historiadores ainda discutem se Napoleão percebeu a provocação. Alguns afirmam que ele achou graça e simplesmente não deu o gostinho aos britânicos de ver sua reação pública. Outros acreditam que o presente afetou sua visão da diplomacia britânica, como se o dom do sarcasmo britânico fosse mais ameaçador do que a própria Marinha Real. Na dúvida, o item foi retirado da circulação, mas não destruído. Napoleão, afinal, era vaidoso demais para admitir derrota até de um guarda-chuva. Você caminha de volta pela Paris molhada, imaginando quantas guerras poderiam ter sido evitadas com presentes mais sinceros, ou, ao menos, com objetos que funcionassem. Você acorda no dia seguinte com o som do sino de uma igreja ao longe e um leve cheiro de manteiga vindo da padaria no térreo. Paris está menos molhada hoje, mas o ar ainda carrega aquela umidade que gruda nas roupas e nas ideias. Você desce até a rua com passos lentos, cruzando com senhoras equilibrando baguetes como cetros, e um carteiro que parece ter saído diretamente de uma caricatura. Mas o que te espera não é croissant, é curiosidade. Sua próxima parada? O ateliê onde o infame guarda-chuva foi construído. Ele ficava num bairro mais boêmio da Londres georgiana, mas graças ao charme estranho da narrativa de hoje, você consegue caminhar até lá em segundos. O tempo é maleável quando a história é boa, não é? Você entra num galpão apertado, repleto de ferramentas de precisão e pedaços de tecido espalhados, como se uma tempestade tivesse passado por dentro. Ali está Horace Penwhistle, o alfaiate das invenções. Um homem com costeletas dramáticas, óculos grossos e uma paixão doentia por mecanismos que ninguém pediu. Horace não costura roupas. Ele costura ideias absurdas. Já criou luvas com bússola embutida, chapéus que assobiam com o vento e até um colete que toca música barroca ao ser desabotoado. Mas foi com o guarda-pluie souverain que ele quase alcançou a glória. Ou, pelo menos um lugar cativo na ala dos objetos mais inúteis da história. Você observa Horace enquanto ele ajusta uma das molas do protótipo. Ele fala consigo mesmo, murmura sobre resistência ao sarcasmo atmosférico e desenha esboços com nomes como deflexor imperial de pingos traiçoeiros. A cada tentativa de abrir o guarda-chuva, o objeto emite sons que lembram uma corneta, com resfriado. Um dos aprendizes tenta demonstrar o funcionamento, mas a ponta da armação voa longe e acerta um espelho. Excelente, diz Horace, como se aquilo tivesse sido planejado. O elemento surpresa é essencial. Você encontra um diário sobre a mesa. Nele, rascunhos do projeto inicial revelam que o guarda-chuva deveria incluir uma bússola, um compartimento secreto para rapé e um pequeno sino para alertar criados em caso de tempestade emocional. O modelo final não tinha nada disso. Apenas peso, complexidade e uma elegância trágica. Lá fora, o céu de Londres está cinza. Um aprendiz aparece com uma nova versão do guarda-chuva, desta vez coberto com penas de fazão. Horace balança a cabeça. Muito prático, mas pouco imperial. E lá se vai mais uma tentativa. Você se senta num banco de madeira e escuta. Horace começa a contar como recebeu a encomenda diplomática. O embaixador foi claro. Senhor Penwhistle, crie algo que ninguém jamais terá coragem de usar.
mas que pareça custar o suficiente para humilhar o destinatário. Ora, como recusar uma proposta tão elegante? Ele ri, mas há um certo orgulho escondido sob o humor. A verdade é que todos esperam que inventores criem coisas úteis. Eu prefiro criar reflexões. Você percebe que, mais do que uma peça de zombaria, o guarda-chuva era também uma obra de arte do absurdo. Um lembrete de que até as pequenas provocações podem carregar grandes significados. Ou, pelo menos, longas anedotas. Ao sair do ateliê, você repara que nenhum dos funcionários carrega guarda-chuva. Estão todos molhados, mas sorrindo. E no fundo, talvez seja isso que Horace queria provar. Que não é o objeto que protege da chuva, mas o espírito de quem caminha por ela, rindo da própria inutilidade, com um ar de poesia resignada. Historiadores ainda discutem se Penn Whistle foi um inventor genial, ou apenas um excêntrico tolerado por aristocratas entediados. Alguns dizem que suas criações foram a base para dispositivos modernos. Outros afirmam que ele morreu tentando construir um guarda-sol que também servia como catavento de bolso. A única certeza é que, enquanto o mundo tentava inventar maneiras de controlar a natureza, Penn Whistle decidiu inventar o oposto. Um lembrete de que nem tudo precisa fazer sentido, desde que seja bonito o suficiente para ser lembrado. E agora, você se afasta do galpão, com os pés molhados e a mente leve. A garoa continua, mas parece menos incômoda. Afinal, quando se caminha sob ideias absurdas, até a chuva vira companhia. A essa altura da noite, você já percorreu por entre a neblina da história e o véu das intenções obscuras. O guarda-pluie souverain, com todas as suas molas, penas, dobradiças emperradas e um galo dourado no topo, parece agora menos um presente e mais um espelho, não só das vaidades da época, mas das pequenas ironias que atravessam os séculos como brisas persistentes. E é nesse espírito que chegamos ao fim. Você está agora em Lyon, numa sala fria, mal iluminada por lâmpadas que zumbem suavemente, num museu que ninguém visita depois das 6. Um funcionário sonolento destranca a porta de uma sala de acervo. Você desce os degraus. O cheiro de mofo e verniz antigo te envolve como um abraço meio desconfortável de um tio distante. Ali, sob uma lona, empoeirado, repousa o objeto. Intocado há anos. As bordas da caixa estão rachadas. O forro de veludo perdeu o brilho, mas o galo, aquele galo imperial ridiculamente corajoso, ainda está lá com sua coroa torta e seu bico desafiador. Você toca o cabo com cuidado, ainda frio, ainda pesado e ainda fechado. Sim, o guarda-chuva nunca foi aberto novamente. Você pergunta ao curador se alguém já tentou. Ele encolhe os ombros. Ah, já? Mas ninguém conseguiu. E sinceramente, acho que é melhor assim. Você sorri, porque sabe que esse objeto, que nunca cumpriu sua função, cumpriu um propósito mais estranho e talvez mais valioso. Virou história. Não aquela que muda o mundo, mas aquela que o decora com detalhes deliciosamente inúteis. Lá fora, começa a chover novamente. A cidade brilha sob as luzes molhadas. Pessoas correm com sacolas na cabeça. Guarda-chuvas modernos se abrem por toda parte, silenciosos, discretos, funcionais. Mas você não abre o seu. Você apenas caminha devagar, sentindo cada gota. Porque depois de tudo isso, não seria justo se proteger da chuva. Não hoje. Fechamento. Calmante agora que sua jornada chegou ao fim, respire fundo. Deixe o som suave da chuva continuar tocando ao fundo da sua mente. Imagine-se caminhando por ruas vazias, onde as poças refletem as luzes como espelhos de outro mundo. Você está leve. A história foi contada. Não há mais pressa. Não há urgência. Seus ombros relaxam. Seus pensamentos desaceleram. O mundo se tornou pequeno, e você cabe dentro dele perfeitamente agora.
Não importa se o dia foi cheio ou silencioso, você está exatamente onde deveria estar. No momento presente, ouvindo ecos de guarda-chuvas que nunca abriram, de ideias que nunca foram práticas, mas sempre foram belas. Tudo está bem. Você está seguro. Feche os olhos quando quiser. Deixe sua respiração seguir um ritmo lento, como o gotejar da água em telhados antigos. Que os sonhos venham devagar, com a leveza de penas de fazão costuradas à mão. E quando acordar, talvez nem lembre de Napoleão, de Horace ou do pobre guarda-chuva que ninguém usou. Mas algo dentro de você vai lembrar de como é bom apenas ouvir. Boa noite.